Olá, nós vamos meditar em Mateus capítulo 6, verso 25 em diante, quando o Senhor Jesus Cristo, no seu Sermão do Monte, traz uma palavra de orientação quanto à ansiedade ou os desejos da vida. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, não crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, o que havemos de beber, ou com que havemos de vestir. Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai, pois, o seu reino e a sua justiça em todas essas coisas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ó Senhor, dê-nos entendimento da Tua palavra para a nossa edificação e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Como lhes disse, esse é um pequeno texto, ou uma pequena parte do Sermão do Monte, onde nós encontramos o Senhor Jesus falando aos seus discípulos e uma grande multidão ao redor dele, ouvindo as palavras de Jesus. E mais especificamente, ou no centro desse texto, nós encontramos o Senhor Jesus fazendo um questionamento. E o questionamento é: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E as perguntas feitas pelo Senhor Jesus logo depois é: o Senhor Deus não cuida de tudo? Vós não valeis muito mais do que as outras coisas? Essas palavras do Senhor Jesus são bastante inquietantes para nós, porque nós vivemos muitas ansiedades. E é possível nós percebermos isso no momento contemporâneo e vemos certos comportamentos que acompanham o mundo contemporâneo, inclusive a igreja. E uma das coisas que eu queria enfatizar agora é a preocupação com o dia de amanhã, ou a preocupação em produzir para o dia de amanhã. Existe um fenômeno que cada vez mais cresce no nosso meio, que a ciência chama de vício do trabalho, workaholism em inglês, que significa exatamente vício do trabalho, que são aquelas pessoas que fazem do trabalho a sua razão principal de viver. Entre tantos motivos que essas pessoas têm para agirem desse jeito, existe a competição, a busca de poder, status, a realização profissional, pessoal, e às vezes existem até mesmo razões mais internas. E muitas pessoas, elas estão fugindo de problemas íntimos e muitas vezes familiares. Estudos têm dito que têm concluído que o vício em trabalho é similar ao vício do álcool e da cocaína, como alguma coisa que realmente torna o indivíduo dependente disso. E as pessoas, elas são como que compulsivas quanto ao trabalho. Para esse indivíduo que tem o vício do trabalho, o trabalho se torna como se fosse uma obsessão. É através dele que eu alcanço tudo aquilo que eu quero e tudo aquilo que eu preciso.
É interessante como a sociedade desaprova o vício do álcool, o vício das drogas, mas, num certo sentido, aprova e até mesmo admira aquele que trabalha bastante, desconsiderando as coisas que são mais importantes ou valores que não podem ser deixados de lado. O Senhor Jesus, nesse texto, ao falar com os seus discípulos, ele vai definir prioridades, ele vai mostrar que existe uma ansiedade no homem, um desejo no homem de satisfazer algo na sua vida e que Deus está dando o norte para que ele possa viver essas necessidades básicas. E a primeira coisa que o Senhor Jesus ensina para os seus discípulos é que eles precisam reconhecer os valores corretos. No verso de número 25, na parte B, ele diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus diz que a vida vale mais do que estas coisas. O que significa a vida? Ou esta vida que o Senhor Jesus Cristo se refere? Em Gênesis, Deus concede ao homem, como parte da boa criação, o fôlego de vida. Isso foi tão importante que esse homem, ou este ser, passou a ser chamado alma que vive, ou alma vivente. Então, a vida pode ser definida como existência. Não só o homem cristão tem existência, mas todos os homens têm existência. A vida pode ser compreendida com relação a Deus como aquela convivência com a fonte da vida. Houve uma palavra do Senhor a Adão dizendo: olha, se você desobedecer o princípio que eu estou colocando no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você fizer isso, você certamente morrerá. Você vai perder esta vida. A vida é o oposto de morte, só pode ser restaurada em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus diz isso em João capítulo 5, verso 24, quando ele diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Sendo assim, nós devemos compreender que, a princípio, Jesus estava falando da nossa existência que vem dele e que vale mais do que todas as outras coisas. Ele até mesmo mostrou essa diferença na criação ao fazer-nos da maneira especial. Deus fez assim e por isso é valioso. Deus nos fez assim. Nossa vida vale mais do que outras coisas, mais do que comer ou vestir. Mas Jesus também estava falando de uma vida íntima com ele, de uma vida que tem a ver com o Pai Celestial, tem a ver com intimidade, crescimento e aproximação de uma eternidade com o Senhor. Ele diz: olha, os gentios estão preocupados com o que comer e vestir e beber. Nós temos outras coisas e outras preocupações, porque nosso Pai Celeste, na verdade, ele sabe quais são as nossas necessidades, verso 31 e verso 32. Sendo assim, a primeira coisa que nós devemos considerar para podermos viver ou vencer a ansiedade é causada pelas necessidades e reconhecer que somos mais importantes do que qualquer outro bem ou outra necessidade. E isso nos leva a reavaliar como valorizamos nossa vida, nossa existência e nossa salvação diante do contexto da ansiedade contemporânea. Segunda coisa que o Senhor Jesus ensina é que nós temos que reconhecer a fidelidade dele. A fidelidade de Deus. Ele diz: olha, as aves dos céus, nosso Pai Celeste as sustenta. Olhai os lírios do campo, Deus as veste. E depois, no verso 27, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou no verso 30, ele diz: ou se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé.
Quando um cristão permite que a solicitude da vida segue sua visão correta de Deus e sua providência para com ele, isso é tratado por Jesus como pequena fé. O relacionamento de Deus com seu povo é fruto de um pacto que envolve vida eterna, proteção e vitória sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte, mas também envolve uma providência que nos habilita a viver cada dia na certeza do sustento, seja ele material, seja ele espiritual. É necessário ter essa esperança, é necessário ter essa fé. Caso contrário, nós seremos advertidos por Cristo à semelhança do que aconteceu com seus discípulos no Sermão do Monte. Jesus argumentou que conhece todas as nossas necessidades. E essa é a verdade. Ele conhece cada uma de nossas ansiedades e ele diz: não vos inquieteis, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Queridos, vivemos num tempo onde nós estamos necessitados de ficar em casa, não trabalhar. Isso é algo que gera ansiedade, pois ficamos pensando como vamos nos sustentar e sustentar aquelas pessoas que dependem de nós. Lembrem-se, tanto nós como aqueles que dependem de nós, na verdade, todos juntos dependemos do Senhor. E Ele sabe cada uma de nossas ansiedades. E nós devemos, antes de tudo, perguntar a Deus como devemos esperar. Porque no devido tempo Ele há de nos socorrer. Nós temos que ter o reconhecimento e vivência da verdade. E é por isso que o Senhor Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ao concluir, o que Jesus diz é que nós devemos compreender que, por mais complexo que sejam as nossas necessidades, Ele é Deus zeloso. O que Ele quer é que estejamos olhando para o reino dEle, no qual fazemos parte, e para a justiça dEle, ou a verdade dEle, ou os princípios que Ele colocou para que vivêssemos, para que nesse descansar nós possamos ver o suprimento que logo virá. Isso significa buscar a Deus, que é presente e que cuida de nós também no futuro. Hoje nós já desfrutamos do seu reinado e dos seus benefícios, de sua autoridade, da eficiência dele como Senhor sobre a nossa vida. E nós haveremos de continuar experimentando, porque é Ele que cuida de nós, porque Ele é a nossa suficiência, porque Ele é o Deus da história e Ele nos colocou nela para que vivamos como seus servos dependentes. Que a graça de Deus nos habilite a isso. Oremos. Ó Deus, dê-nos sabedoria para vivermos na dependência da Tua graça, da Tua providência. Ó Deus, não permita que haja em nós uma preocupação que vá além das promessas do Senhor. Ó Deus, fortaleça o Teu povo e ajuda-nos, ó Pai, a testemunharmos a Ti no meio desse mundo que está cheio de medos, colocando em nós fé, convicção de fé, porque nós temos um Deus fiel. Em nome de Jesus.